Fala, expert! Hoje eu estou aqui para te falar sobre duas coisas que, se eu fosse diabético, eu morreria de medo. E se você é diabético ou tem pai, mãe, amigos, marido ou alguém da família que tenha diabetes, eu espero que você fique com medo e passe esse assunto para ele. Falo sobre isso depois da vinheta. Roda a vinheta. Então, eu sou o professor Juca, sou professor de Educação Física, professor universitário, sou personal trainer, trabalho com reabilitação e saúde há 20 anos. Ajudo diabéticos a ficarem saudáveis, ajudo obesos a emagrecerem e, enfim, a minha área é a saúde. E eu sou criador do maior local de conteúdo sobre diabetes do Brasil. Então, antes de começar, clica no joinha, ativa o sininho. Toda vez que tu ativar o sininho e eu colocar um conteúdo aqui sobre diabetes, tu vai ser informado imediatamente. Esse conteúdo vai chegar para ti e tu não precisa ficar procurando. Então, se tu clicar no maisinho, dá o positivo aí, curte esse conteúdo, vai ajudar o meu canal a crescer cada vez mais e nós vamos conseguir atingir a minha meta e a minha missão, que é espalhar conteúdo sobre saúde para todos os diabéticos no Brasil. Então, eu conto contigo, faz isso, também compartilha esse conteúdo com os teus amigos, com as pessoas que são diabéticas, que tu acha que seja importante para que eles fiquem sabendo disso, beleza? Primeira coisa, a primeira coisa, não vou cortar, vai seguir desse jeito. Galera, olha só, a primeira coisa que vocês precisam ter medo é a neuropatia diabética. Que diabos é isso? Que porra é essa de neuropatia diabética? A neuropatia diabética é o seguinte: quando o teu diabetes fica descontrolado, descompensado por muito tempo, quando o teu sangue fica muito tempo com quantidades muito altas de glicose, acontece a neuropatia diabética. E eu já vai entender exatamente o que é isso. O que é a neuropatia diabética? A glicose na tua corrente sanguínea, a glicose disponível para ser transformada e armazenada em energia que não é utilizada pela célula, pensa que o seguinte: a insulina, ela seria a chave de um cadeado e a célula o cadeado. A insulina vai até o cadeado, abre o cadeado e essa célula de glicose consegue entrar, essa molécula de glicose consegue entrar para a célula e consegue ser utilizada como fonte de energia. Já na ausência de insulina, o diabético tipo 1, ou na deficiência de insulina, a célula acaba se tornando resistente, no caso do diabetes 2, tá? Da resistência à insulina, esse cadeadinho, essa célula, ela fica resistente às informações, ao recado que a insulina precisa passar para ela, para que ela absorva a glicose. Então, a insulina chega na célula, a célula não abre espaço para essa glicose entrar aí. É claro que essa explicação é mais complexa, mas isso é para que tu consiga entender. E aí, a célula não abrindo espaço e o organismo não absorvendo essa glicose fica disponível no organismo, na tua corrente sanguínea. E essa glicose em excesso, ela acaba prejudicando, ela torna o ambiente, ela acaba prejudicando as tuas células nervosas, os teus neurônios e os nervos que são responsáveis pela transmissão de informação dentro do teu organismo. Então, esse excesso de glicose acaba tornando o meio estressor e um meio muito perigoso dentro do teu organismo. Beleza? Meio estressor, perigoso. Sim, um meio estressor, um meio extremamente prejudicial. Aí, o que essa glicose faz? Ela acaba matando os neurônios e acaba reduzindo a informação nervosa que chega para as tuas extremidades, para as mãos, para os pés. Aí vem a seguinte situação: nos olhos, provavelmente quando tu descobriu que estava com diabetes, tu descobriu que tu estava urinando, tomando muita água, urinando muito à noite e a tua visão começou a diminuir, tu começou a perder a visão. Aí que deu start, opa, alguma coisa está acontecendo. Tu foi no médico e o médico, como é inteligentíssimo, descobriu que tu estava
com diabetes, ou que o teu diabetes estava para começar. Se não aconteceu isso contigo, provavelmente tu já conheça alguém que isso tenha acontecido. Então, como tu perde a sensibilidade das extremidades, essa função, às vezes, ela não retorna mais. Uma das coisas também da neuropatia degenerativa, da neuropatia diabética, ela diminui a tua sensibilidade no intestino. Tu acaba tornando o teu intestino mais irritável, às vezes, algumas situações com diarreia, e em algumas situações com constipação, porque tu acaba afetando essa tua célula nervosa, beleza? Até aí tu sacou, né? Então aí vem o segundo detalhe que é muito importante. Como as tuas extremidades ficaram afetadas, nós vamos para o segundo assunto. Tu já ouviu falar no pé diabético? Aquela pessoa que vai lá, pisa num preguinho e aquilo ela não sente porque ela teve, a neuropatia diabética afetou as extremidades, os pés dela. Beleza, pisou num preguinho e aquela lesão foi infectando, foi ficando cada vez pior, até chegar ao ponto de ter que cortar um pedaço daquela região ou até, numa dessas, amputar o pé. Quantas vezes tu já viu isso? E outra coisa, agora dentro desse segundo tema, a pessoa pisou naquela lesão, pisou num preguinho, não sentiu, aí tem outra situação. Os pequenos vasos, as pequenas veias e as pequenas artérias, com o excesso de glicose na corrente sanguínea, elas acabam ficando entupidas. A glicose acaba se depositando nesses pequenos vasos, nessas pequenas artérias, e o fluxo sanguíneo acaba ficando diminuído. Então também nessa situação, por isso as células nervosas morrem. E esse entupimento das artérias acaba matando os tecidos daquela região. E aí, quando tu procura um médico, provavelmente a pessoa que tu conhece ou que tu já ouviu falar, ela procura um cirurgião vascular, o cirurgião vascular vai lá, tem um trabalhão, tenta irrigar de novo aquela região que foi lesionada, tenta devolver a funcionalidade para aquela região que está lesionada. Então, essas são as duas coisas que eu morreria de medo: a neuropatia degenerativa e o entupimento dos pequenos vasos das extremidades, dos teus pés, das tuas mãos, a perda da visão. Outra coisa que acontece muito com o diabético é, como esse entupimento de pequenos vasos é muito grande, a neuropatia diabética acontece, tu não sente, por exemplo, se o diabético, em alguns casos, tá? Não é para todo diabético. Em alguns casos, o diabético está tendo um infarto e ele não sente o aviso do infarto. Ele não sente aquela dorzinha no braço, ele não sente aquele incômodo, aquele aviso que o infarto normalmente tem. Então aí a pessoa acaba infartando sem ter socorro, quer dizer, acaba tendo socorro, tá? Mas acaba tendo alguma coisa fulminante, alguma coisa que poderia ser tratada pelo seu médico muito rápido, que poderia ser, enfim, ser prontamente atendido. Tu chega numa situação que isso ganhou uma complexidade que muitas vezes acaba não tendo como contornar isso. Então eu espero que isso tenha ficado claro, e para que tu consiga reverter isso, é muito importante que tu tenha um estilo de alimentação saudável, um estilo de vida saudável, que tu pratique exercícios para que tua glicose fique controlada. E existem alguns tipos de alimentação e alguns tipos de exercícios que eles ajudam que tu não tenha esses picos de glicose, que tu não tenha picos de glicose e que tu não tenha aquele problema seríssimo com hipoglicemias, com problemas. Essa alimentação, esses exercícios mantém a tua glicose constante. Eu vou fazer outro vídeo falando sobre essa questão da alimentação e outro vídeo falando dos exercícios. Espero que tu me acompanhe aqui sempre. E se tu tem dúvidas de como te alimentar, de como te exercitar, tem uma aula gratuita no link aqui da descrição.
clica no link da descrição e assiste essa aula gratuita e exclusiva. Se tu está assistindo esse vídeo pelo IGTV do Instagram, clica lá no link da bio. Lá nesse link tem um linkzinho do meu canal no YouTube, o linkzinho da aula gratuita e sobre o canal do YouTube. Então, beleza? Clica no link e te informa mais sobre esse conteúdo e vem junto ser um expert no controle da glicose. Novamente, se tu tem dúvidas sobre como te alimentar, se tu tem dúvidas de como se exercitar, se tu tem problemas constantes com hipoglicemia, se tu não consegue controlar, manter a tua glicose constante, clica no link aqui da descrição, que aqui nesse link tem uma aula gratuita e exclusiva que vai te ensinar um método de transformação completamente diferente do que tu já viu hoje e ele vai te auxiliar a manter a tua glicose controlada. Se tu está assistindo pelo IGTV, pelo Instagram, clica no link da bio aqui em cima que ali tem essa aula gratuita. Lá tu vai ver aula gratuita. Clica no link aqui embaixo, te informa, assiste essa aula gratuita e vem fazer parte da família Experts no controle da glicose. Valeu!